Santo do dia 3 de abril. São Luís Scrozop, São Ricardo Bachedini e São Xisto I. São Luís Scrozop. Luís nasceu em 4 de agosto de 1804 em Udine, cidade do Friuli, no norte da Itália. Foi o último dos filhos de Antônio e de Domingos Scrozop, cristãos fervorosos que educaram os filhos dentro dos preceitos da fé e da caridade. Aos 12 anos, Luís ingressou no seminário diocesano de Udine e em 1827 foi ordenado sacerdote. A região do Friuli, a partir de 1800, mergulhou na miséria em consequência das guerras e epidemias, o que serviu ao padre Luís de estímulo para cuidar dos necessitados. Dedicou-se, com outros sacerdotes e um grupo de jovens professoras, à acolhida e à educação das derelitas, as mais sozinhas e abandonadas jovens de Udine e dos arredores. A elas ele disponibilizou todos os seus bens, suas energias e seu afeto, sem economizar nada de si. Quando foi preciso, ele não hesitou em pedir esmolas. A sua vida foi, de fato, uma expressão palpável da grande confiança na providência divina. Com essas senhoras chamadas de professoras, hábeis no trabalho de costura e de bordado, que estavam aptas à alfabetização, dispostas a colocarem suas vidas nas mãos do Senhor para servi-lo e optando por uma vida de pobreza. Padre Luís Scrozop fundou a Congregação das Irmãs da Providência, mas notou que necessitava de algo mais para dar continuidade a essa obra. Por isso, aos 42 anos de idade, em 1846, tornou-se um filho de São Felipe e, através do santo, aprendeu a mansidão e a doçura, qualidades que lhe deram mais idoneidade na função de fundador e pai da nova família religiosa. Todas as obras feitas por Padre Luís refletiram sua opção pelos mais pobres e necessitados. Ele profetizou certa vez: 12 casas abrirei antes da minha morte, e sua profecia concretizou-se. Foram realmente 12 casas abertas às jovens abandonadas, aos doentes pobres e aos anciões que não tinham família. Porém, Luís não se dedicava apenas às suas obras de caridade. Ele também oferecia seu apoio espiritual e econômico a outras iniciativas sociais de Udine, realizadas por leigos de boa vontade. Era dele também a missão de sustentar todas as atividades da Igreja, em particular as destinadas aos jovens do seminário de Udine. Depois de 1850, a Itália unificou-se num clima anticlerical e os fatos políticos representaram um período difícil para Udine e toda a região do Friuli. Uma das consequências foi o decreto de supressão da Casa dos Direlitas e da Congregação dos Padres de Oratório de Udine. Após uma verdadeira batalha, conseguiu salvar as casas, mas não conseguiu impedir a supressão da Congregação do Oratório. Já no fim da vida, Padre Luís transferiu a direção de suas obras às irmãs, que aceitaram a missão com serenidade e esperança. Quando sentiu chegar o fim, dirigiu suas últimas palavras às irmãs, animando-as para os reveses que surgiriam, lembrando-as: caridade, eis o espírito da vossa família religiosa. Salvar as almas e salvá-las com a caridade. Morreu no dia 3 de abril de 1874. Toda a população de Udine e das cidades vizinhas foram vê-lo pela última vez
e pedir-lhe ajuda do paraíso celeste. No terceiro milênio, as Irmãs da Providência continuam a obra do fundador nos seguintes países: Romênia, Moldávia, Togo, Índia, Bolívia, Brasil, África do Sul, Uruguai e Argentina. Padre Luiz Scrozop foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II em 2001. Nessa solenidade estava presente um jovem sul-africano que foi curado em 1996 de AIDS. Por esse motivo, esse mesmo pontífice declarou São Luís Scrozop padroeiro dos portadores do vírus da AIDS e de todos os doentes incuráveis. O jovem sul-africano que se curou desse vírus entrou no oratório de São Felipe Nero, tomando o nome de Luís. São Ricardo Bacchedini. Ricardo Bacchedini nasceu na Inglaterra em 1197. Já em meio a uma tragédia familiar, os pais, que eram nobres e ricos, de repente caíram na miséria. Logo depois morreram e deixaram-lhe como herança muitas dívidas e um casal de irmãos. Por isso, Ricardo teve de deixar os estudos com os beneditinos em Worcester e voltou para casa para ajudar a restaurar as finanças. A situação melhorou e ele voltou para os estudos, deixando as propriedades aos cuidados de um bom administrador, resguardando assim os irmãos de qualquer imprevisto. Ricardo completou sua formação na Universidade de Oxford, onde foi eleito reitor. Desde então começou sua atuação em prol da Igreja, pois eram anos de grande corrupção moral. O povo ignorante e supersticioso aceitava passivamente a vida devassa dos nobres e do clero, que há muito estava afastado da disciplina monástica. Ricardo, ao contrário, vivia com austeridade e passou a lutar por uma reforma geral nos meios católicos, para com isso elevar o nível de vida do povo, tanto material quanto espiritual. Na universidade, favoreceu a aceitação dos frades franciscanos e dominicanos, que aos poucos instituíram a volta da disciplina e da humildade entre os religiosos e seus agregados. Essa postura acabou gerando retaliações do rei Henrique III ao bispo da Cantuária, sob a orientação de quem Ricardo agia. Perseguido pelo rei, o bispo buscou exílio na França e Ricardo o acompanhou fielmente, até que morresse. Foi neste período que, por insistência do bispo, ordenou-se sacerdote após dos seus 45 anos. Os seus talentos e sua dedicação foram recompensados um ano depois, quando o arcebispo da Cantuária consagrou o bispo de Chichester. Henrique III ficou furioso, apossando-se dos bens da diocese e proibindo Ricardo de assumir seu cargo. Mas Ricardo não se intimidou, voltou disfarçado de mendigo e na clandestinidade atuou durante 2 anos, organizando o trabalho pastoral da diocese junto ao povo explorado. Entretanto, o Papa Inocêncio IV perdeu a calma e ameaçou excomungar o rei, que teve de aceitar Ricardo como bispo de Chichester. Assim, ele pôde atuar com liberdade até morrer em Dover, no dia 3 de abril de 1253, a caminho de uma cruzada. Ricardo foi sepultado no cemitério da Catedral de Chichester, em sua santidade, e sua santidade era tanta que 9 anos depois o Papa Ubaldo IV o canonizou. Em 1276, com a presença do casal real, 2 ingleses e outras cabeças coroadas da Europa,
O corpo de São Ricardo foi transferido para um relicário dentro do altar maior da catedral, o qual depois foi destruído pelo cismático rei Henrique VIII em 1528, mas suas relíquias foram para a Catedral de Chichester, onde foram depositadas na urna sobre o mesmo altar. São Ricardo é festejado tanto pelos católicos como pelos anglicanos no dia 3 de abril, sendo venerado como padroeiro dos cavaleiros e dos cocheiros. São Xisto I, o imperador Trajano, no final do seu reinado, julgou que devia diminuir a própria política de perseguição nos combates ao cristianismo, também porque a infâmia de ser cristão servia mais frequentemente para resolver atritos políticos ou familiares do que para diminuir questões religiosas. Tal clima de tolerância disfarçada que não mudou nem mesmo os métodos e as perseguições prosseguiu até no governo do imperador Adriano, o qual escreveu ao procônsul da Ásia: se um fez as acusações e demonstra que os cristãos estão operando contra as leis, então a culpa deve ser punida segundo a sua gravidade. Mas se alguém se aproveita destes pretextos para caluniar, então é este o último que deve ser punido. Nessa realidade, elegeu-se Xisto I, filho de pastores romanos, que se tornou o 7º sucessor do trono de São Pedro em 115. Seu governo combateu com veemência as doutrinas maléficas dos gnósticos, ou seja, os princípios da existência seriam transmitidos através do conhecimento revelado por inúmeras potências celestiais que feriam todos os fundamentos da religião de Cristo. A este Papa deve-se a introdução de muitas normas disciplinares de culto litúrgico. Proibiu às mulheres de tocarem o cálice sagrado e a patena, que é o pratinho de metal dourado ou plateado, usado para depositar a hóstia consagrada. Instituiu o convite aos fiéis para cantarem o Sanctus, junto com o celebrante durante a missa. Traduziu a água no rito eucarístico e determinou que a túnica ou corporal fossem feitos de linho. O Papa Xisto I morreu durante a perseguição do imperador Adriano em 125. Estava próximo de Roma, visitando a diocese de Frosinone, provavelmente onde sofreu o suplício, pois foi enterrado na Acrópole de Alatri. A sua celebração foi mantida no dia 3 de abril, como sempre foi reverenciado pelos devotos alatrianos, que guardam as suas relíquias na igreja da catedral da cidade. São Sisto I, São Ricardo Bachedini e São Luís Scrozop, rogai por nós. Amém.